Hoje, a Bíblia ela é repleta a ponto de nos dar base para crer nos milagres que já aconteceram e naqueles que podem acontecer. Isso é fato. Mas naquele tempo, além de eles não ter o acesso à Bíblia, o acesso à mensagem, eles tinham, claro, histórias que eram passadas de geração em geração, mas eles acreditaram numa coisa que nunca tinha acontecido. Bem-vindos ao Bicast, o espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram. Eu sou o Jaziel Monteiro e comigo está o meu parceiro de jornada, Guilherme Augusto. E aí, Guilherme, pronto para explorar as origens do universo aqui hoje? Buenas, pessoal, que alegria estar aqui. Pronto sim, vamos começar a falar, né, dessa riqueza aí de Gênesis, do 1 ao 11. Vamos falar algumas histórias importantes, né, algumas histórias diferentes que atiçam a nossa mente, mas vai ser bênção. Amém. A sua jornada de fé com a Bíblia começa por aqui. Nós vamos caminhar pela palavra, vamos falar sobre assuntos, curiosidades e, claro, linkando tudo isso com a nossa atualidade também, para que isso possa fazer sentido para você. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, para que nós vamos ali fazer o nosso devocional com a Bíblia, né? Todos os dias nós vamos ter um cronograma de leitura diária e nós vamos falar ali sobre os principais pontos, sobre algumas curiosidades, para que isso se torne interessante para nós, né? E nós vamos caminhar juntos pela palavra. Ainda que você nunca tenha lido a Bíblia, não se preocupe, vai ser mais fácil nós caminhando junto por essa palavra. Então acompanha a gente, né? Segue a gente, acompanha nas redes sociais, segue aí o canal, curte o vídeo e compartilhe com bastante pessoas, com as pessoas que talvez você tenha convidado, seus amigos, seus vizinhos, para que eles possam também receber, né, essa parte do conhecimento, alguma coisa que a gente vai compartilhar junto aqui na mesa, conversando de uma maneira mais informal, mas falando do principal, falando de Deus e da sua palavra. Amém. Hoje nós começamos então com o livro de Gênesis. Gênesis já fala sobre o livro das origens, né? A base de tudo. Nós vamos falar sobre criação, queda, juízo, redenção. Afinal de contas, né, é o livro que ele é base para todo o restante da palavra da Bíblia Sagrada. E por que é tão importante nós iniciarmos falando sobre a criação de Deus? É uma coisa que às vezes claro que é um detalhe muito importante da história, é como a história começou, né? Mas é muito importante porque ela é rica em detalhes que mostram o propósito que Deus tem sobre a nossa criação, o nosso propósito de vida e até mesmo fala muito sobre o relacionamento dele com o homem. Guilherme, fala um pouquinho para nós então sobre a criação de Deus. Qual a importância disso na história e para o restante da Bíblia Sagrada aí? Então tá, vamos lá. Eu acho assim incrível, acho magnífico o livro de Gênesis. Cada vez que eu leio, né, às vezes a gente não lê o livro todo, mas lê algumas partes, né? Geralmente a gente ou lê ou escuta, mas os detalhes, né, os detalhes que estão inseridos ali. Uma curiosidade assim que me pegou muito é que o capítulo 1 e 2 de Gênesis, né, ninguém estava ali para escutar, né? Ninguém estava ali para escrever. Então foi o próprio Deus que falou aquilo ali para Moisés. E já vamos falar, acho que a gente não falou ainda, né? Que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, né? Escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. É atribuído, né, a Moisés, atribuído a Moisés, boa. A autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecida como Pentateuco, que é muito importante nós também falarmos sobre essa divisão da Bíblia, né? A Bíblia hoje ela tem 66 livros, para nós já iniciarmos aqui no livro de Gênesis, mas para entender que isso faz parte de um todo, né? Uma biblioteca de livros, são vários livros que ao longo da história foram sendo escritos e deixados para nós cuidadosamente, eu digo que guardados por Deus para que se tornasse essa enciclopédia, essa biblioteca que nós hoje temos acesso a todas as palavras que o Senhor cuidadosamente deixou para nós. Claro, o Moisés ele tem ainda mais algumas atribuições aos salmos e outras palavras ali que são atribuídas a ele também como autor, mas a gente não vai entrar nessas brigas teológicas, saber se foi, se não foi. Nós vamos hoje falar de Gênesis e de tudo que Deus entregou para Moisés, então, que escreveu isso para nós, né? E então, o livro 1 e 2, Deus falou diretamente para Moisés. E a gente, se for ver, né, cada versículo ali é rico em informações, né? Tem detalhes, tem curiosidades. E é interessante isso porque não fala, se for ver ali, falando sobre a criação, né?
Deus começou a criação, a terra era sem forma e vazia, mas ele fala de uma maneira que não é com especificações. Ele não fala das medidas, ele não fala, né, de detalhes técnicos, né, como a gente vê mais para frente em outros livros, né, que ele fala a arca, por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, fala as medidas, o tabernáculo fala as medidas, mas quando Sim. ele vai falar de Gênesis, ele não está querendo mostrar especificações, não é um livro sobre ciência, né, não é um livro sobre biologia, mas é um livro de teologia, mas principalmente é um livro que ele deixou para que nós realmente soubesse da história, né? Um livro de comunicação, de a gente entender esse Deus que criou, né? Criou tudo isso com cada detalhe, com muito amor. E ele poderia ter criado e não deixado nenhuma história pra gente, né? A gente poderia, talvez, ter no nosso coração, né? Olhar para a natureza e ver, não, alguém criou isso aqui e não saber da história. Mas a Bíblia é isso, né? Deus Sim. quis comunicar pra gente, né? Que ele é um Deus criador, que ele é um Deus de amor e que, né, ele não precisaria, mas ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança, e por isso, né, é a importância das origens, a gente saber as nossas origens. Amém. Ele teve uma preocupação até mesmo em nos mostrar a percepção desse relacionamento com o homem, né? De mostrar que ele estava ali criando o homem e estava inserido na história. Não era uma história que ele era apenas um criador, não. Ele estava inserido na história para participar junto dessa história, né? Deixa eu falar um spoiler. Na verdade, não é um spoiler, né? Porque todo mundo conhece a Bíblia, mas que o Jesus Cristo, ele é o criador da história que entrou dentro da história. Porque ele Amém. desce, né? Ele Deus, né? Jesus é Deus, mas ele desce e como um homem vive a história e não só vive como salva, né? Como Sim. traz redenção para toda a humanidade. Que foi, né, escrito, e até é interessante falar de Jesus Cristo, porque quando a gente vai falar do capítulo 1 ali, fala que Deus mandou, né, deu ordem, né, para a terra, para que se criassem as plantas, os vegetais, as frutas, deu ordem para o mar, para que o mar criasse os peixes, mas quando ele vai criar um homem, né, ele cria com as suas próprias mãos. Né? Ele acha importância, ele acha em detalhe, né? Ele tem um cuidado para criar o homem, né? Cria com as próprias mãos. Qual é a palavra que diz ali? Façamos o homem. E já tá dizendo ali que não é só uma pessoa. Mas espera aí, né? Para quem tá de fora, como assim não façamos? Não é Deus? Mas na verdade a gente tem fé e acredita, e a Bíblia fala isso também. Fala que são três, né? Três e um. Um Deus trino. Um Deus trino, que façamos o Espírito Santo, Jesus Cristo, que depois vai entrar na história aí, e Deus Pai, né? E isso é uma revelação já muito, muito legal do livro de Gênesis. E uma outra coisa que eu acho muito legal é como a Terra, no caso, ela era sem forma e vazia, fala. E quando a gente entende por sem forma, a gente entende desordenado. Né? Se você Verdade. deixa uma casa ali abandonada, uns 5 anos, vai crescer mato por tudo, e a gente vê que cresce desordem, cresce caos, né? Tudo que é deixado, tudo que é largado, que não tem alguém cuidando, não tem alguém gerindo, fica abandonado, vira caos. Né? Sim. E às vezes algumas teorias, né, dizem que não, que se criou do nada, que se organizou do nada, que não, os luminares, os astros se organizaram no céu, que os não, mas a gente vê que não é possível uma criação tão perfeita, tão linda, né, que a gente olha, né, em cada detalhe tenha sido criado do nada, se não é um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, né, onisciente, onipresente, que criou e pensou em cada detalhe. Claro, mas isso é uma história, né? Vamos dizer, uma parte da história que já é discutido desde os tempos antes de Cristo até os dias de hoje. Ainda tem grandes discussões. Nós vimos vídeos emblemáticos de pessoas que acreditam e não acreditam na Bíblia Sagrada discutindo sobre a teoria da criação. Isso, eu sempre costumo dizer, né, que a maior diferença
hoje que nós acreditamos na Bíblia Sagrada e ela se explica e ela tem o cuidado de deixar todos esses detalhes que com fé nós cremos, né, nessa criação de Deus e no cuidado que ele teve com o ser humano. Mas quando tu falou ali no versículo onde estava Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo criando, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre que nós falamos sobre semelhança, a primeira coisa que nós vamos nos atentar é a fisionomia. E, na verdade, se for contarmos por fisionomia, nós somos muito diferentes um do outro, né? E acredito que o primeiro ser humano era, quem sabe, muito mais parecido com Deus, e depois, conforme mudanças de genética, DNA, tudo isso foi se disseminando, tendo mais variedades de pessoas, assim como em todo o restante da criação. Mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não consigo acreditar que é somente física. O que tu acha que Deus colocou dentro do homem que pode ser também semelhança do Criador? Isso é incrível, né? Porque, com certeza, eu acho que o que mais se assemelha, assim, é os atributos de Deus que estão dentro do ser humano, né? Os sentimentos, né? O intelecto, as várias formas, né? de arte, de criação, de inteligência. Se a gente for pensar na evolução do mundo, tudo isso foi criado dentro do homem. E quem é que, né, colocou essa inspiração dentro do homem, né? E é muito lindo isso, porque Deus cuida dos detalhes, né? Deus se importa com os detalhes. E se a gente for olhar a criação do homem, acho que o principal que foi colocado dentro do homem, o amor. O ser humano, ele não tem uma capacidade de amar se não fosse por Deus, né? Porque Deus é amor, né? Não é a questão que Deus ama, mas que o amor vem dele, não teria o amor. E a gente vê na Bíblia, né, no decorrer de toda a Bíblia, que tem vários outros atributos, né, que ele colocou dentro da gente. E por isso, né, a imagem e semelhança. E até uma coisa que me pega muito, porque às vezes, né, a gente vê numa sociedade caída, uma sociedade corrompida, né? Que às vezes as pessoas valorizam mais a criação do que o próprio Criador. Porque quando as pessoas desvalorizam a pessoa o seu próximo, né? Quando as pessoas valorizam o seu semelhante, né? Às vezes as pessoas valorizam mais talvez um animal, né? Que é criação também. Sim. Valorizam mais as coisas criadas pelo próprio homem do que o próprio semelhante. E isso vai contra, né, a natureza de Deus, porque se uma das coisas principais é amar a Deus acima de todas as coisas, né, e amar o próximo como a si mesmo, se a gente não consegue amar o nosso semelhante, né, que é a imagem de Deus, porque, mas a imagem de Deus, o amor de Deus e tal, mas se for parar para pensar, a gente não sabe a imagem de Deus, né? A imagem de Deus na questão física, né? Mas ele colocou, né, dentro da sociedade, ele colocou lá o Jaziel, e onde o Jaziel trabalha, ele tá levando a imagem de Deus, né? Ele colocou um artista, e o artista lá, quando tá pintando, quando tá cantando, ele é a imagem de Deus. E quando é quebrado isso, né? Quando é quebrado isso, o ser humano já não parece tanto com Deus assim. Verdade. Mas a gente vê na criação também que a gente reflete a glória do Deus Criador, né? A gente é a imagem e semelhança dele. Amém. É um caso muito específico, né? Que hoje, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos do amor, né? Mais dificuldade nós temos para amar o nosso próximo, para conviver com o nosso próximo, e o mundo tá o caos que tá, né? Com perca guerras. De propósito. Perca de propósito. Nós vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre esse amor, vamos falar sobre esses mandamentos que Jesus, então, vai e reforça lá no Novo Testamento, né? Nós vamos sempre circulando e percorrendo a Bíblia entre Novo e Antigo Testamento, porque a palavra ela é uma só, né? Ela traz uma história para que tudo se ligue a Cristo. A palavra, a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela sempre traz o fundamento de Cristo e tudo que veio sobre redenção. Quando nós falamos que o ser humano vai se afastando de Deus e se afastando do amor, acontece a queda.
E vamos partir agora, então, falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá no livro de Gênesis. Porque nós vimos que o jardim era perfeito, o ser humano foi criado perfeito, aí Deus cria uma companheira, criou uma mulher para ficar lá junto com Adão. Eles estavam vivendo num local perfeito, com a companhia de Deus perfeito, com a palavra de Deus dentro deles, e por não obedecer uma única ordem, eles perdem tudo aquilo que foi planejado, projetado, o plano perfeito para eles. O propósito de Deus era que eles vivessem ali sempre. E eles perderam tudo isso. Resume para nós um pouquinho o que foi a queda, como é que aconteceu, o que levou o ser humano a perder esse... Podemos chamar de um direito de permanecer e de estar com Deus, mas vamos falar que perdeu essa chance, né? Essa oportunidade de estar ali num lugar perfeito, falando com Deus, muito próximo e entendendo das maravilhas que Ele criou para o ser humano. Resume para nós um pouquinho e fala um pouquinho sobre o porquê dessa queda com o primeiro casal e linkando também com o que acontece nos dias de hoje, né? Sim, foi uma quebra de aliança, né? É, e, e é triste, né? Mas estamos aqui. Sim. Mas é incrível como o plano perfeito de Deus, ele nos abrange, ele abrange cada detalhe. E quando a gente vai falar da queda, né? A gente já consegue ver também um reflexo do ser humano que a gente vê hoje, que é a culpa, né? Sim. O medo, né? Fala um pouco do medo, mas a primeira coisa que quando Deus fala lá com Adão, né? Adão, né? Onde é que tu estás? Daí se escondeu, né? E é o que acontece com a gente também. A gente erra, né? A gente peca e a primeira coisa que a gente pensa, não, vou me afastar de Deus. E daí Deus pergunta para Adão, e daí, não, eu estava nu e por isso eu me escondi. Então, mostra que quando o pecado entrou, né, quando a desobediência do homem entrou, houve uma separação de Deus, porque antes Deus estava com eles 24 horas, né? Deus estava no coração deles, né? O Espírito de Deus estava com ele, porque o Éden era isso, né? O Éden era onde Deus governava, onde não havia interferência de outras coisas, senão a vontade de Deus. E por isso que tudo ocorria perfeitamente. E daí quando há essa quebra, né? E daí há as consequências do pecado, né? As consequências do erro e da desobediência. E ali a gente vê que Deus Deus fala sobre que, né, que eles certamente morrerão, né, antes disso. E quando acontece isso, o homem é fadado a morrer, que antes não era, né? Não era o objetivo. Sim. E por isso eu acho que a gente sente tanta dor com a morte, né? E nunca é fácil perder alguém, nunca é fácil quando a gente ouve a morte de alguém, porque a gente não nasceu, né? Quando a gente foi projetado por Deus, quando Deus colocou os detalhes, né? Colocou os sentimentos em nós, a gente não nasceu para morrer. Não fomos criados para isso, né? E quando a criação perfeita não era para chegar nesse nível, como tantas outras consequências que vieram por parte da queda também, né? E daí quando o ser humano cai, né, Deus ainda é misericordioso e tem um plano perfeito para a humanidade, né? Como a gente vai falando aí no decorrer do tempo. Mas há esse corte, né? Esse afastamento, né? Do Deus Criador. Criação, queda, juízo, redenção. Se nós formos falar desse plano, ele acontece quase que direto na Bíblia Sagrada, né? O ser humano está próximo de Deus, se afasta, cai e Deus promove um novo caminho, uma nova oportunidade para que o homem novamente volte para o caminho original, ou o mais próximo possível disso, para que o ser humano, né? Quando fala o homem, fala o ser humano, ele aprenda a ponto de voltar para o plano perfeito da criação de Deus. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre Noé, que foi aqui o primeiro grande artifício que Deus cria, né? Deus estava ali a ponto de destruir toda a humanidade, nós bem conhecemos a história, sabemos que se praticou iniquidade de uma forma que atingiu, né, todas as pessoas, estava com uma dificuldade muito grande de convivência.
A Bíblia fala e relata um pouco sobre isso, não com tantos detalhes, mas nos dá uma base para acreditar que estava muito pior do que era hoje, vamos dizer assim. A ponto de Eu Deus acredito. olhar e dizer, olha, tá difícil assim, vamos destruir, vamos dar um reset nisso aqui. Mas ele olha para a terra e ele enxerga Noé. Noé com a sua família, e ele fala, olha, eu vou dar uma chance, eu vou colocar Noé, vou entregar uma mensagem para ele vai poder distribuir essa mensagem e todos quantos acreditarem na mensagem serão salvos. Parece que a gente conta a história de Noé e está contando a nossa história no dia de hoje, né? Porque a mensagem está sendo pregada, a arca, vamos dizer assim, ela está à disposição, sendo construída, basta que nós estejamos dentro dessa arca para sermos conduzidos pelo caminho que Deus, mais uma vez, planejou para que nós fôssemos levados para o propósito perfeito mais uma vez. Mas Agora ficou uma dúvida no ar. Será que a primeira pregação foi de Noé? Porque ele ficou anos pregando as tábuas da arca, né? a pregação literal e também a pregação da mensagem, E né? a primeira pregação da mensagem, olha aí. Olha aí. Já vimos Deus falando muitas vezes antes, né? Até mesmo falou diretamente com Adão e Eva, depois teve a história dos filhos de Adão e Eva, mas Mas pro realmente terceiro, né? a pregação através de uma mensagem que vem de Deus para um homem e um homem pregando, vamos dizer que foi o primeiro grande pregador da história, né? E é incrível, né? Os detalhes, assim, né? A vida de Noé, né? É incrível. Porque quando Noé é chamado, ele já tinha, eu acho que é 500 anos. Se eu não estou enganado, eu acho que era 500 anos. Quando Deus fala com Noé. Só porque a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Sim. E daí, se tu for ver, né? Se tava num estado de tão terrível da humanidade, né? Que talvez seria pior do que hoje. E a gente vê que ainda tinha ali Noé que seguia com fidelidade aquilo que ele tinha aprendido, né? Porque ele aprendeu de alguém, né? Aprendeu dos seus pais, dos seus avós. E se eu não me engano, tenho quase certeza que Noé era neto de Enoque. Sim. Então, Enoque, né, foi andar com Deus, mas a gente vê Andou aí, tão né? próximo de Deus que Deus chamou ele, né? Mas a gente vê que continuou, né, através daquela família, né? Como é importante, né, a família também, né? A importância da mensagem que a nossa família nos traz. Sim. Mas, principalmente de Noé, pô, ele andava com Deus, o que era para Adão e Eva nunca ter perdido, né? Andar com Deus todos os dias. Olha uma curiosidade aí, né? Só repetindo, Noé tinha 600 anos quando ele recebeu a mensagem de Deus para iniciar a construção da arca. 600 anos. Mas olha a loucura da palavra. Adão e Eva, era só os dois para se relacionar com Deus e não conseguiram. Agora Noé, no meio do caos, no meio de tudo que tinha de coisa ruim acontecendo, ainda assim ele conseguia manter o foco e se relacionar com Deus. Como tu bem falou a palavra, Noé andava com Deus. Andava segundo os seus princípios, segundo os seus mandamentos. Ele conseguia, mesmo em meio a todo o ambiente maléfico que tinha ali naquela região, ainda assim ele conseguia se manter puro e andando com Deus. E eu acredito, Guilherme, para que tu possa completar e falar mais sobre isso também, que esse é um dos pontos chaves de que Noé ele conseguiu guardar uma mensagem, acreditar nela, a ponto de passar 100 anos falando sobre essa mensagem e não desistir no meio do caminho. Hoje parece que a gente escuta a palavra domingo na igreja e segunda está pedindo confirmação, será que é verdade ou não, né? E ele passou 100 anos através de uma única mensagem, sem se arrepender, sem parar no meio do caminho, ele conseguiu ir até lá. Aí agora tem uma curiosidade, né? Ele fez uma construção gigantesca. Enorme. Ele não sabia, ele era um agricultor. A palavra fala que ele não era um construtor. A mão de obra era escassa, porque ninguém acreditava no projeto dele. Sim. Como é que um homem desse vai, e de certa forma serve como inspiração para nós hoje, ele consegue se manter firme em um propósito em meio a tantas dificuldades e conseguiu pregar aí para sua família, né? Eu acho que é porque a essência do carpinteiro já estava nele, né? Apesar de Jesus ainda não ter sido revelado, mas é incrível mesmo. E é incrível porque
E vem também um temor pra gente, porque que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Então, por isso a gente tem que estar ligado. E o que a Bíblia fala? Que os últimos dias vão se pedir em casamento, vão fazer negociações, e daí a gente começa a ver a palavra ali, pedir em casamento é errado? Não. Fazer festas, né, comemorar é errado? Não. Mas é o que tá falando ali? O esquecimento de Deus. E até a banalização, né, desses atos, porque o casamento ele foi criado como uma instituição perfeita por Deus. Que é Deus. o que acontece quando a pessoa está longe de Deus, né? Banaliza a criação, torna inútil a criação, né? E daí a gente vê que por que a gente precisa colocar em todas as coisas, né? Todos os projetos, em tudo que a gente faz, o nosso trabalho, nossa família, colocar Deus em primeiro lugar, né? Quando a gente vai, vou criar um novo projeto, pedir a confirmação de Deus, orar, porque nos últimos tempos é isso que vai acontecer. As pessoas vão seguir apenas no seu próprio braço, né? Nas suas próprias convicções, e vão esquecer daquilo que Deus colocou no coração delas. E a gente vê pelas coisas horríveis que aconteciam no tempo de Noé, por causa disso também, né? Um afastamento de Deus, quanto mais longe da presença de Deus, pior o estado do ser humano, né? Até tem uma frase que é de Lutero, um desses reformadores famosos, que fala que sempre que o ser humano quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. E por isso que a gente tem que vigiar muito, né? Isso é forte, hein? A gente tem que vigiar muito para que a gente não caia também, para que a gente, em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida, que a gente possa ter essa aliança, essa comunhão com Deus. E falando também sobre Noé, que ele andou, ele construiu, né, todo esse tempo, esses 100 anos, e por uma coisa que vai falar um pouco melhor agora. Verdade. Isso se intensifica ainda muito mais quando a gente pensa que nos tempos de Noé nunca tinha chovido. Isso, hoje, a Bíblia ela é repleta a ponto de nos dar base para crer nos milagres que já aconteceram e naqueles que podem acontecer. Isso é fato. Mas naquele tempo, além de eles não ter o acesso à Bíblia, o acesso à mensagem, eles tinham, claro, histórias que eram passadas de geração em geração, mas eles acreditaram numa coisa que nunca tinha acontecido. É aquele velho ditado que a gente fala assim, né? Quando chover canivete do céu. Seria mais ou menos a mesma coisa, mas claro, não na mesma intensidade, porque é algo que nunca tinha acontecido, nunca tinha chovido. Era o orvalho, né, que vinha sobre a terra, o que brotava ali da terra, a terra já tinha sua umidade ali, mas nunca havia chovido, né, e se aberto as barreiras, como conta a história. Mas é uma história, claro, muito fantástica, nós teríamos muitos detalhes para contar da história de Noé. Algo que me chama a atenção, realmente, é o relacionamento de Noé com a sua família, de ele pregar a palavra, deles acreditarem nisso. E quando nós falamos sobre linguagem, sobre forma de falar, de entender, ser entendido, aí nós já vamos falar sobre Torre de Babel. Para nós encerrar hoje Gênesis, que nós estamos falando desde o capítulo 1 até o capítulo 11, nós chegamos na Torre de Babel. A Torre de Babel, ela, mais uma vez, é um artifício que o homem, que a humanidade cria para conseguir chegar pertinho de Deus. Eu, às vezes, a minha vontade de chegar lá e puxar pela orelha, né? Porque, poxa vida, eles estavam no jardim andando com Deus, vem a queda, eles se perdem no meio do caminho, mas de alguma forma eles querem pela força do próprio braço, para não dizer que Deus estava certo e fazia as coisas com perfeição. Não, pelo meu próprio braço, eu vou agora construir uma torre que vai me dar a autoridade de ir para um lugar que um dia foi colocado para mim. Conta um pouquinho para nós, dá uma resumida na história para que a gente possa comunicar um pouquinho e entrar um pouquinho nesse fato também da Torre de Babel. Sabe que, falando nisso, me veio à memória sobre a questão da visão, né? A gente está no ano de ampliar a visão, né? E quando a primeira queda ali do fruto, já diz ali a Bíblia que
ia se abrir a visão se ela experimentasse do fruto, né? Verdade. E daí já vê o homem que ele quer abrir a visão, mas para um lado errado, né? Em vez de ser aberto para os olhos espirituais, aberto para a vontade de Deus, mas quando a gente abre para o nosso coração só, para as nossas forças, para o nosso orgulho, né? É a visão errada. E é a mesma coisa que a gente vê na Torre de Babel, né? Um princípio errado, uma ideologia errada, um pensamento errado de fazer as coisas como se fosse partindo da nossa vontade, em vez de ser da vontade de Deus, da maneira que Deus estabeleceu e da maneira que Deus criou os parâmetros para o homem. E daí a gente vê um contra o outro, que é a força do nosso braço, né? Como a gente quer fazer as coisas, e a vontade de Deus, né? Não tem como ter os dois juntos. Ou a gente faz né, com o nosso orgulho as coisas, né, com o nosso braço, ou a gente confia em Deus e faz segundo a vontade de Deus. A história é da Torre de Babel, mas na verdade não é sobre torre que nós estamos falando. Nós estamos aqui falando sobre o orgulho e a vontade, né, sobre tentar viver sem depender de Deus. O ser humano, ele passa a história toda da humanidade tentando se afastar de Deus e mostrar, olha, eu consigo viver sozinho. Tentando não estar na dependência de Deus. Mas basicamente um breve resumo, né, a história da Torre de Babel é uma história onde um povo, com ajuda mútua, ou seja, eles conseguem trazer muitas pessoas próximas ali para que juntos construíssem uma torre. Estavam unidos. Estavam unidos com um propósito. Para que nós tenhamos um panorama de como aconteceu, para que tenhamos, até para conseguir linkar com a atualidade, né? Eles tinham as melhores tecnologias de construção para que esse feito acontecesse, né? Só para abrir um parênteses, né? O Deus tinha ordenado para construir-se com pedras e betume, né? Não, pedras e betume, e foi construído com tijolos e... Que os tijolos era, na época, a maior descoberta que eles tinham de uma nova forma de construção, né? Se nós pararmos para trazer o tempo que eles utilizavam tijolos, o tipo dos tijolos que eles utilizavam naquela época, trazer para a realidade de hoje é como se nós estivéssemos falando, eu vou exagerar um pouquinho aqui, mas como se nós estivéssemos falando de inteligência artificial. Porque era algo que não se via, não era comum, não era o básico da construção ser feito daquela forma. Mas quando nós olhamos para esse, mais uma vez, uma tentativa de viver sem depender de Deus, com a própria força, com o próprio conhecimento, trazendo para si, nós entendemos que aquelas pessoas estavam unidas por um propósito que, de certa forma, com sua visão ampliada, porque aprenderam coisas novas, mas perdendo o foco principal, que era o projeto de Deus, de estar unido com eles, se relacionando com eles. Aí vem a Torre de Babel e o ser humano, mais uma vez, com consequências a partir de mais uma queda que acontece. Agora, a confusão de línguas, né? Às vezes eu paro para pensar, né? Que loucura que seria... Hoje, nós aqui na mesma sala, falando a língua portuguesa, imagina se tu começa do nada a falar um mandarim e eu vou para uma outra língua que hoje nós temos repleto de várias línguas no mundo inteiro. Olá, e a gente já não se entendesse mais, né? Olá, amigo! Ainda vem um espanhol, um portunhol, a gente consegue, mas já imaginou do nada... Sai um mandarim, sai um chinês, aí a gente não consegue mais entender. Por quê? Porque não é uma língua comum. Aí veio essa diversificação das línguas para ponto de o ser humano não se entender mais, não conseguir se comunicar e depender agora de se afastar novamente, porque eles estavam unidos num propósito errado. É uma coisa muito interessante nós olharmos os artifícios e as formas com que Deus promove, né, certos momentos e ambientes para mostrar, olha, vocês estão tão errados que vocês precisam passar por alguma dificuldade para entender que vocês estão seguindo por um caminho errado. Propósito errado. E até da questão do que Deus tinha ordenado, né? Que Deus tinha ordenado que espalhem-se pela terra. E Deus nunca falou assim, não, vão e construam cidades, vão e construam povoados. Não, espalhem-se pela terra. E eles vão lá, não, a gente vai aqui fazer uma cidade, né? Porque era uma cidade. Sim. E uma torre.
e vamos chegar até Deus, né? Vamos ter uma autoridade, poder através disso. E já começa a quebrar os mandamentos, porque já não tinha mais comunicação com Deus. Sim. Essa torre basicamente seria então a fortificação dessa cidade, o monumento da cidade, vamos dizer assim, para mostrar a força que eles tinham, né? E Babel, hoje a gente vê que Babel não é só uma cidade, mas sim uma maneira de pensar, né? Sim. Assim como a gente pensa depois em Babilônia, em Egito, é uma mentalidade, né? Que a Babilônia, ela, vamos dizer, a raiz da palavra e da onde veio de Babel. Veio de Babel. Babel, a mesma cidade, o mesmo espírito se criou depois da Babilônia, né? E a gente vê então que que não é possível alcançar o céu, né, sem a graça e sem, né, a vontade de Deus. E a gente vê também, voltando ali pro tijolo e pedra, só para a gente encerrar um pouco disso. Fechar essa ponta que ficou aberta. Fala que naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassas, né? E ali eles começam uma nova tecnologia. Mas nesse ponto, eles também estavam desobedecendo a Deus, porque tudo que eles tinham aprendido de Deus. Sim. E isso a gente trazendo para nossa realidade, né? Que o tijolo no lugar da pedra, né? A gente vê também a questão da religiosidade, né? Porque quando a gente constrói um ambiente que é feita por tijolos, né? Os tijolos, eles são todos padrão. Eles são todos iguais. Então, se a gente quer que o padrão de fora, né? O padrão visual, né? De uma igreja, por exemplo, seja só não, é esse... Deus, ele quer essa maneira aqui, né? Tipo, Deus quer que a gente se vista de uma forma. Estabelece uma regra que seja visual. Isso. Deus quer que nós cantamos exatamente todos iguais. E não, a gente vê que é multiforme graça. A igreja, ela é diferente. E quando era a construção de pedras, as pedras se encaixavam. E é muito mais difícil. É muito mais difícil encaixar pedras. E é a mesma coisa a igreja hoje, né? A igreja do Senhor. Não estou falando da igreja da Bethel, não estou falando de nenhuma denominação. A igreja no geral. A igreja de Jesus Cristo, né? Que está em todos os lugares, está em todo mundo. Quando a gente fala das pedras, porque cada um que está na igreja, né? Porque não tem como eu ser uma igreja sozinho. Sim. A igreja é feita num coletivo. E cada um que está na igreja tem uma personalidade diferente. Sim, é uma pedra que encaixa em outra ali. E uma vai encaixando na outra. E para encaixar, às vezes é preciso dar uma talhada, né? Sim. E é isso que a gente está fazendo aqui. Esse ambiente é para isso, né? Para que Deus... comunhão, né? Vai encaixando todas as coisas. Vai encaixando e vai, né, tirando algumas coisinhas que não são legais, para que é possível a gente viver em grupo, né? Sim. É possível a gente viver em comunhão e assim fazer a vontade de Deus e ter uma comunhão, uma comunicação que vem do céu realmente. Verdade. Nós já estamos concluindo, então, né, hoje, essa jornada que a gente teve desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Claro, nós não conseguimos ter profundidade em todos os assuntos, mas só um último comentário, né, trazendo uma perspectiva do que a gente encontra na palavra e por essas histórias que nós já vivenciamos aqui conversando sobre elas hoje, né? Eu me maravilho que Deus, ele, ao mesmo tempo que ele sempre promove um escape, ele promove uma saída, ele traz um retorno para que o homem volte novamente para o caminho que ele criou de perfeição, ele ao longo da história da jornada, ele vai nos dando sempre... Me parece que ele vai trazendo alguns insights, vai mostrando, olha, é assim que eu quero que vocês estejam, é isso que eu tenho preparado para vocês. E aí nós vamos olhar aqui na confusão de línguas, né? Quando a gente vai fazer um link lá com o Novo Testamento, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce e traz a mensagem para as pessoas, a história conta que quando eles recebem essa mensagem, quando eles são cheios do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo e vão pregar a mensagem, que todos escutavam novas línguas e cada um escutando na sua própria língua. Parece que eu posso imaginar Deus dando uma provinha, olha, no céu todo mundo vai se entender de novo.
No céu, tudo vai voltar ao que era antes das consequências que aconteceram pelo Não. pecado do ser humano. A gente tem a queda de Adão e Eva. Deus ele vai e ele traz uma nova opção. Olha, vamos lá, vamos reformar a terra, vamos dar um restart, vai voltar. Noé vem como então a família que está lá recolocando o ser humano dentro da vontade de Deus. E a Bíblia não para, ela vai várias vezes acontecendo. O ser humano se afastando e Deus fazendo com que o ser humano retorne. Isso vai acontecendo diversas vezes. Mas ao longo do caminho, Deus sempre nos dando uma provinha e mostrando, olha, o que eu tenho preparado para vocês continua ainda, a proposta continua de pé, a ponto de que a gente vai um dia chegar neste momento de viver essa perfeição de vida novamente no céu, que é a promessa que nós esperamos. E a nossa esperança. Eu tô concluindo, né, com essas palavras. Se tu quiser concluir, se despedir aí também, a gente já vai encerrando o vídeo de hoje. Eu acho que só que a gente não entrou tanto no assunto, mas é interessante para a gente guardar no nosso coração, a gente vai desligar agora aqui e talvez você que está escutando vai continuar fazendo seus afazeres, vai continuar tocando sua vida. Quando Deus fala para o homem, lá no Gênesis 2, para cultivar e guardar, né? E o que a gente está fazendo aqui é isso, é cultivar e guardar. Tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, no nosso alcance, que a gente possa cultivar e guardar. O cultivo, ele fala sobre cultuar, né, também, né? Da origem. A raiz da palavra é a mesma, né? E às vezes a gente só tem a mentalidade de cultuar dentro de 4 paredes numa igreja. Mas, na verdade, a nossa vida é um culto a Deus. Então, quando a gente caminha, quando a gente trabalha, quando a gente estuda, a gente está cultuando, né? E tudo que vem na nossa mão, né? Tudo que Deus colocou na nossa vida é pra gente guardar, né? Pra gente fazer prosperar, pra gente fazer andar pra frente. E às vezes, né, a gente... mas por que acontece isso comigo? Por que essa coisa veio aparecendo no meu caminho, né? Por que essa pedra veio aqui rolar no meu caminho? Mas é porque, né, Deus tem um propósito para tudo. Deus, ele é cuidadoso nos detalhes. E isso é para que a gente não esqueça na caminhada que ele tem um propósito, que ele tem um objetivo, né? Que ele é o nosso criador e para que tudo que a gente faça, né? Todas as coisas, a gente possa glorificar, lembrar dele, mas glorificar e agradecer a ele por tudo. Isso aí. Bom, galera, nós estamos chegando ao final. Hoje nós viajamos aí pelo livro de Gênesis, né, do capítulo 1 ao 11. Semana que vem nós vamos iniciar falando sobre Abraão, o pai da fé, sobre toda a história que se desenrola na vida de Abraão também. Vai ter muita coisa legal, muita coisa importante pra gente falar. Quero convidar todos vocês, não percam, né, semana que vem e durante a semana, muito importante, acompanhe no grupo do WhatsApp, esteja ali com a gente, convivendo no devocional da palavra, porque Deus ele deixou a Bíblia, ele deixou a palavra escrito tão cuidadosamente para que a voz dele fosse falada conosco através da palavra dele. Amém. Vamos estudar, vamos estar ali convivendo, vivendo essa jornada de palavra, de Bíblia, e juntos nós com certeza vamos sair muito melhores do que começamos essa jornada. Eu conto com você e espero você durante a semana que vem para nós estarmos aqui em mais um encontro falando sobre Bíblia. Obrigado, meus amigos, obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.